Oi, olá meus queridos alunos do 8º ano, bom dia. Não sei se vocês vão ver esse vídeo na parte do dia em que a gente dá a saudação de bom dia, mas eu desejo que seja um bom dia, né? Um dia de ótimas notícias, né? Um dia melhor, né? Do que os que passaram, né? Saudades de vocês, né? Saudades das nossas aulas, saudades do contato com vocês. E é uma alegria para mim saber que de alguma forma eu posso colaborar, né? Com o aprendizado de vocês, mesmo que de longe, né? Mesmo que um pouquinho, né? Mas a gente pode, né? A tecnologia está nos permitindo estar, né, mais próximo um do outro e dar continuidade aonde nós paramos no conteúdo, as nossas aulas, né, de uma forma diferente, inovadora, mas a gente vai tentar, né, aproximar um pouquinho. Nada justifica, né? Nada se compara a estarmos numa sala de aula, mas é o que a gente pode fazer nesse momento. Então a gente vai se adaptar a essa situação dessa forma. Então, por favor, quero pedir a vocês que vocês peguem, né, o livro de vocês do sistema de ensino, tá? Pra gente dar continuidade às nossas aulas. Segundo os meus cálculos, nós paramos na página 61, tá? No conteúdo de figuras de linguagem. Então, gostaria que vocês, por favor, pegassem um livro, peguem um lápis de vocês, tá? É uma tentativa, né? Se algum momento não entenderem muito bem, né? Infelizmente, eles não vão poder perguntar, professora, repete, por favor. Então, dá pausa ao vídeo, né? Para que volta, escuta novamente. No final eu vou disponibilizar meu WhatsApp, caso vocês precisem tirar alguma dúvida, né? A escola e eu, nós estamos para ajudar, né? A vocês, assim, no que for preciso mesmo nesse processo, né? Para diminuir o impacto, né? De tudo isso que está acontecendo no nosso mundo, né? E com certeza tudo isso vai passar. Então vamos lá? Na página 61, nós vamos então, gente, dar continuidade num conteúdo de figuras de linguagem. Eu não vou me ater somente no livro ou ler tudo, né, que o livro traz. Vai ter momentos em que eu vou amarrar e vou concluir, né, dar uma determinada compreensão, né, minha mesmo para vocês, tá? Porque senão o vídeo fica muito extenso, né? Então eu vou tentar fazer de uma forma com que a gente não precise, que eu não precise ficar lendo tudo o que está vendo no livro, porém que vocês consigam chegar a uma compreensão, tá? Do que está sendo estudado. Então vai ter determinados momentos que eu vou estar no livro, outros eu não vou estar. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Figuras de linguagem. Hoje a gente não vai fazer uma leitura coletiva, né? Vocês vão ler a cada de vocês e eu vou fazer a leitura aqui e vocês podem ir acompanhando, tá? Bom, esses versos, né, são de Carlos Drummond de Andrade, né? E perceber como a linguagem empregada pelo poeta, ela é conotativa. Lembra que nós já falamos sobre isso, no sentido conotativo em sala de aula, ou seja, no sentido figurado, tá? Afetiva, construída com bases em imagens. O tempo passa? Não passa no abismo do coração. O meu tempo
e o teu, amada, transcendem qualquer medida. Além do amor, não há nada. Amar é o sumo da vida. Eita, que poema bonito. Então, gente, o que é, professora, uma figura de linguagem, né? O que vem a ser? Por que é utilizada as figuras de linguagem nos textos, né? Pode ser nos textos, pode ser em charges, pode ser em textos literários, né? Pode ser em cartoon, né? Letras de música, elaboração de mensagens publicitárias, elas são imprescindíveis, não é? É um recurso literário mesmo, né? Para dar precisão a um texto, para dar mais sentido a um texto, né? Para tornar um texto, uma música, uma charge, um cartoon, né? De fácil entendimento, mais preciso, mais coeso, né? Então, grandes autores, né? E dentro da literatura brasileira se utiliza as figuras de linguagem, que são esses recursos, né? Como eu acabei de falar, que a gente precisa utilizar tanto na língua escrita como na língua falada. A gente utiliza muito, né? Bom, e eles desempenham, né, um papel bastante especial. E tem, gente, as figuras de linguagem recebem um nome que as define, né? Então, nós vamos saber algumas, são muitas figuras de linguagem, né? O sistema de ensino está trazendo algumas para vocês, tá? Então, a primeira figura de linguagem é a personificação. Então, agora eu saio do livro, né? E eu vou dar para vocês um exemplo, né, da personificação ou prosopopeia, né? Que é bem assim, o uso mesmo de um recurso, né, no sentido figurado. Eu vou dar uma frase para vocês. O ventilador berrava. O ventilador, ele berra? Não. Berrar é uma característica de quem? Do ser humano. O ser humano berra, o ventilador não, né? O ventilador é um ser inanimado, ou seja, um ser que não tem vida. Então, aí é uma personificação. Existe, né? Esse encontro dessa figura de linguagem, a gente encontra aí, tá? Nessa frase. O ventilador berrava, né? Quando um ser inanimado, ele ganha vida, né? Ele ganha características, né? De um ser humano, tá? Vou dar um outro exemplo para vocês. O dia acordou feliz e o sol sorriu para mim. O sol sorriu para mim. A gente olhar para aquele céu, né? O sol sorrindo para mim. Isso é possível, né? É possível que o sol ele possa realmente sorrir como um ser humano? Não, não é possível. Então, quando a gente encontra nos textos ou a gente mesmo fala, né? A figura de linguagem aplicada nessa situação é a personificação ou prosopopeia, tá? Vamos virar a página do livro, vamos para a página 62, tá? Então, olha só. Tem aqui, o livro traz exemplos, tá? De personificação, tá? Uma talhada de melancia com seus alegres caroços. Um caroço alegre, né? Árvores agitadas recebiam recados que o vento trazia de longe. Uma árvore agitada, o ser humano ele fica agitado. O ser humano traz alguma coisa, né? Ou seja, é uma personificação. Eu vou dar para um ser que não tem vida uma característica de um ser que tem vida, tá? Ok até aí? Então, nós vimos
a personificação, tá? Ou prosopopeia, tá bom? Agora nós vamos para a comparação. Eu vou dar um exemplo para vocês de comparação dessa figura de linguagem. Ele é bravo como uma fera. Já ouviram alguma comparação nesse sentido, né? Ou seja, ele é bravo. Aí eu comparo, né? Ele é tão bravo que ele chega a se parecer, né, com uma fera, né? Então eu comparo, quando eu comparo, né, dentro de uma oração, né, um ser, né, ou né, os seres de modo em geral, né, que eu faço comparações, aí acontece, né, essa figura de linguagem que já tem esse nome de comparação, né? Comparação é uma figura de linguagem que estabelece uma relação de semelhança entre duas palavras ou expressões, tá? Atribuindo características de um termo a outro por meio de um elemento comparativo explícito, ou seja, está ali na linguagem escrita, nós estamos vendo aqui no livro a linguagem escrita, né? Está ali o como, eu poderia botar, ele é bravo como uma fera, mas eu poderia colocar também, ele é bravo tal qual uma fera, ele é bravo assim, né? Como uma fera, ele é bravo que nem uma fera, ou seja, gravem isso, tá? A comparação, ela tá explícita, tá? Porque vocês podem confundir com outra figura de linguagem que tá vindo aí pela frente. Então, quando a comparação, ela está explícita na frase ou na oração, a figura de linguagem é comparação, tá? O elemento comparativo está explícito. Grifem isso aí, por favor, tá, gente? Leia este verso de João Cabral de Melo Neto, O Vento no Canavial. É anônimo canavial, sem feições como a campina. É como um mar sem navios, papel em branco de escrita. É como um grande lençol, sem dobras e sem bainha. Penugem de moça ao sol, roupa lavada e estendida, né? O canavial é muito grande e imenso. Estou na página 63, tá? 63. O canavial é muito grande, é imenso, né? O canavial, olha lá, é como um mar sem navios. Então, olha ali o elemento comparativo, ó, o como, né? O autor aí, ele comparou o canavial, né? O canavial é como um mar sem navios. É muito grande, é imenso, tá? Vamos lá? Vamos passar? Ok, até aí. Vamos então para a metáfora. Como eu disse a vocês, a metáfora já é um pouquinho diferente. Na metáfora, a comparação, ela tá implícita. Como assim, professora? Vamos lá. A Amazônia é o pulmão do mundo. Essa frase não tá no livro, tá? É eu que estou dando essa frase. A Amazônia é o pulmão do mundo. Eu estou dizendo que a Amazônia é o pulmão do mundo? Ou eu estou fazendo uma comparação? Eu estou fazendo uma comparação. A Amazônia é como o pulmão do mundo. Nesse caso aí, o elemento comparativo, ele está implícito na frase, ele não aparece, tá? E quando isso acontece, o recurso de linguagem é a metáfora, a figura de linguagem é a metáfora,
tá? O elemento comparativo ele está implícito na frase, tá? A criança, vou dar outra frase, a criança é uma boneca. A criança é uma boneca? Não, a criança é como uma boneca. Então eu estou comparando, a criança é tão fofa, é tão delicada, que ela se parece com uma boneca. Eu estou fazendo uma comparação. Porém, o elemento comparativo, ele não está aparecendo na frase, ele não está explícito, ele está implícito. E quando isso acontece, quando o elemento está implícito, é uma metáfora, tá? Ou seja, se utiliza aí, né? A gente pode utilizar de vários recursos aqui nesse caso, né? Eu só não quero que vocês confundem, tá? Comparação, o elemento comparativo está explícito e na metáfora o elemento comparativo está implícito na oração, tá? Então, metáfora é a figura de linguagem que emprega a palavra com sentido figurado, conotativo, como todas as outras, sendo esse novo sentido decorrente da semelhança entre dois termos. O pavão, olha o que o livro traz, é um arco-íris de pluma, né? Então, o pavão, ele não é um arco-íris de pluma, é como um arco-íris de pluma, tá? É como se fosse um arco-íris. Então, nesse caso aqui, o elemento comparativo, ele está implícito na frase, tá? Então, dei a diferença para vocês. Nesse quadro aqui, tá falando sobre a diferença de comparação e metáfora que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Então, vamos para a página 64. Tem uma atividade aqui para a gente realizar. Então, eu vou fazendo junto com vocês, tá? Número 1. Qual é a figura de linguagem presente nos trechos a seguir? Letra A. Sempre soube que ela era um anjo. Ela é um anjo ou ela é como um anjo, né? O elemento comparativo, ele está implícito. Então, é uma metáfora, tá? Uma metáfora. A vida dele era uma estrada em obras, na letra B. Gente, a vida é uma estrada em obras? Pode ser realmente? O que está faltando aí? O elemento comparativo. A vida dele é como uma estrada em obras. Era como uma estrada em obras. O elemento comparativo está implícito, tá? Nesta oração. Então, nesse caso, também é uma metáfora, tá? C. A casa amargava seu silêncio e sua solidão. Uma casa, ela pode amargar um silêncio e uma solidão, um ser que não tem vida? Pode se sentir sozinho, né? Não. Nesse caso, a figura de linguagem utilizada aqui foi a personificação, tá? Deu vida a um ser inanimado, tá bom? Agora, preencha os espaços no quadro a seguir, relacionando as figuras de linguagem às características que as definem, conforme afirmações abaixo. É uma comparação explícita entre seres diferentes por meio de elementos de ligação, como tal qual e assim como. Qual é essa figura de linguagem? É a comparação, tá?
quando o recurso, o elemento comparativo, ele está explícito, a figura de linguagem utilizada foi a comparação, tá bom? Traz vida a seres inanimados. Gente, só um minutinho, o que vocês fazem para vocês dar tempo de vocês irem escrevendo? Pausa, tá? Escrevam, porque infelizmente aqui eu não tenho tanto tempo para poder esperar que vocês possam transcrever para o livro, tá bom? Infelizmente. Então eu preciso ser mais rápida, tá? Porém é só vocês pausarem e depois continuam, tá bom? Traz vida a seres inanimados como objetos. É de qual figura de linguagem pertence a essa sugestão? Personificação da vida a seres inanimados como objetos, tá? Muito usada em poemas. Muito usada em poemas. A minha amada é uma flor, né? A metáfora é muito utilizada em poemas, tá? É uma comparação subentendida entre seres diferentes, sem elementos comparativos explícitos entre eles. É uma metáfora, tá? Uma comparação subentendida entre seres diferentes, sem elementos comparativos explícitos. O elemento comparativo dentro da metáfora ele está implícito na oração, tá? Número 3. Procure criar 3 frases no caderno, apresentando em cada uma delas uma das figuras de linguagem que você acabou de estudar. Aí eu vou deixar com vocês, tá? Para que vocês realizem. Número 4. Tentem se lembrar de versos de composições musicais, poemas ou textos em prosa que contenham exemplos de personificação, comparação e metáfora. Se necessário, façam uma pesquisa na internet, identificando entre as palavras dos textos escolhidos essas figuras de linguagem. Traga o resultado da sua pesquisa à sala de aula e apresente à classe. Vocês podem, não vai ser possível agora, mas vocês podem e devem fazer a pesquisa, tá? Anotem aí, por favor. Pesquisa para realizar, tá? Vamos para a página 65. Nós vamos para outro recurso de linguagem, tá? Vamos lá? Vamos para a metonímia. Leia os versos para compreender melhor a figura de linguagem que apresentaremos a seguir. Poema de 7 faces. O bonde passa cheio de pernas. Pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. No exemplo apresentado, o autor fez uso de uma figura de linguagem que ocorre a substituição de um termo pelo outro, feita por uma relação de interdependência ou de contiguidade, isto é, de proximidade entre as palavras, pernas e pessoas. Há uma relação de interdependência, já que pernas pertencem a pessoas, e essa ocorrência dá-se o nome de metonímia, né? Bom, Lia Jorge Amado. Vamos lá, metonímia. Lia Jorge Amado. A gente lia Jorge Amado, a gente lê Jorge Amado. Eu substituí, tá? A palavra obra e fiquei somente com Jorge Amado. O que a gente lê é a obra ou o livro de Jorge Amado. Mas eu leio isso aqui, né? Então eu tenho que ter toda uma questão de interpretação, né? Eu leio e eu consigo entender
Mas não significa que eu lia o quê? A pessoa de Jorge Amado? Não. Eu fiz a leitura de uma obra que ele escreveu, de um livro escrito por Jorge Amado, né? Então isso é chamado de mecanismo de substituição, utilizado muito nessa figura de linguagem chamada metonímia, tá? Quando eu uso uma palavra para representar outra. Por exemplo, vocês sabem que existe a marca Danone, não existe essa marca? Então, normalmente eu digo muito isso. A minha filha, ela quando eu compro Danone, ela come aquele Danoninho chambinho, né? Mas sempre que eu vou ao mercado, se eu falar assim, eu vou ao mercado comprar Danone para malhar, né? Mas na verdade eu não estou comprando a marca, eu estou comprando um produto, né? Que deveria, no caso, o que eu deveria dizer seria iogurte, mas na nossa língua, no cotidiano, a gente acaba falando realmente o Danone, né? Porque a gente logo lembra da marca, né? Outra coisa que a gente pode falar muito, as donas de casa, eu vou ao mercado comprar Pium-Sol, né? Pium-Sol, na verdade, é um desinfetante. É o que a gente deveria dizer. Eu vou ao mercado comprar um desinfetante. E eu acabo dizendo que eu vou ao mercado comprar um Pium-Sol. Eu vou ao mercado comprar Bombril. Bombril é uma marca, né? Mas, na verdade, eu deveria comprar palha de aço, que é o nome daquele produto. Iogurte é o nome daquele produto. Desinfetante é o nome daquele produto. E eu acabo substituindo pela marca, né? Porque fica, né, mais fácil. Então, quando eu utilizo esse mecanismo de substituição, eu faço uso da figura de linguagem chamada metonímia, ok? Vamos lá. Então, aqui, em toda a página 65, vocês podem e devem ler, tá? Novamente, ler toda a página 65, que traz outros exemplos de metonímia muito interessantes, tá? Então, nós vamos para uma figura de linguagem agora, chamada hipérbole, que é um exagero, né? Hipérbole é um exagero intencional, né? Quando o chamado aumentar as coisas, né? Eu estou morrendo de fome, estou morrendo de sede, né? Quando eu quero dar intensidade, quando eu quero dar ênfase mesmo, né? A algo que eu estou sentindo, né? Naquele momento, então eu intensifico mesmo, então eu faço uso dessa figura de linguagem chamada hipérbole, né? Para poder demonstrar que o que eu estou sentindo não é algo pequenininho, né? É grande, né? É de grande proporção realmente, né? Por exemplo, né? Eu já falei uma coisa que mãe fala muito, né? Professor também. Eu já falei milhões de vezes, às vezes falou 2. Eu já falei milhões de vezes, vai sentar, menino, né? Eu falei 2 vezes, eu tô falando que eu falei milhões, então eu tô utilizando aí de hipérbole, né? Exageros, né? O livro traz aqui, ó, dia após dia descubro 1000 maneiras de te amar. 1000 maneiras, não é complicado. Você demorou, estou há um século te esperando. A pessoa tem 10 anos de idade, mas está esperando há um século que tem 100 anos. Ou seja, exagero. Ou seja, fez uso de hipérbole. E nós temos também, né, a sinestesia, que é uma figura de linguagem assim, bastante interessante, que nos leva a observar os sentidos, né? Nos leva a observar os sentidos mesmo que nós temos, né? A visão, né? O olfato, a audição,
o paladar, essa figura de linguagem, ela passa muito por esses sentidos, né? Então, sinestesia, esia, gente, significa sensações, tá? Aquilo que eu estou sentindo. Por isso que a anestesia, aquela anestesia que a gente toma quando a pessoa precisa fazer uma cirurgia, né? Enfim, é a ausência de sensações, anestésico, ou seja, a ausência de sensações. Você vai tomar anestesia e não vai sentir nada, tá? Sinestesia já é o contrário. É realmente a presença de sensações, é essa fusão de sentidos, tá? Olha que cheirinho bom. Você chegou em casa e sua mãe está fazendo uma comida e você, olha que cheirinho bom. Eu posso olhar o cheiro? Tem como, né? Olhar o cheiro? Não tem como, né?